Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e hoje eu estou aqui presencialmente com a Miriam Martins e online com a Monique Leite. A Miriam, ela é o ponto focal de um projeto que a Monique está trazendo para Ouro Fino, que é o projeto Biblioteca Humana do Sul de Minas Gerais. A Monique, ela é fundadora da editora Plena Voz e idealizadora desse projeto, e a Miriam, ela é o que o grupo está chamando de bibliotecários. Ela faz aí uma seleção dos projetos que eles vão trabalhar dentro disso. Eu agradeço a vocês a presença, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, bom dia. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a editora Plena Voz e sobre esse projeto Biblioteca Humana. O nome é meio estranho. O que significa, como que vocês idealizaram isso e o que é a Biblioteca Humana? A Plena Voz é uma editora aqui do sul de Minas, né? A gente está aqui há 3 anos e além da publicação dos livros, a gente tem a revista, a gente tem uma academia de formação de escritoras mulheres. Somos uma editora de mulheres, a maioria mãe, avó, até bisavó nós temos também, trabalhando com a gente. E nós temos um propósito, uma missão muito grande, sabe, que vai além ali do comercial, da publicação de livros. E aí entra esses projetos, né? A gente tem diversos projetos literários socioculturais nas comunidades, e o Biblioteca Humana é um desses projetos. E ele foi aplicado a nível municipal em Bueno Brandão no ano passado, e aí o sucesso foi tão grande que a gente expandiu ele e conseguiu o patrocínio da Lei Estadual Paulo Gustavo, da Secretaria Cultural do Estado de Minas Gerais. E ele é um projeto, ele é uma biblioteca diferente e inovadora, né? Que ao invés de você ir nessa biblioteca humana e pedir um livro, você vai emprestar histórias de vidas de pessoas reais. Então, a gente vai fazer ações, né, em algumas cidades do sul de Minas, incluindo Ouro Fino, nas praças públicas. Vamos simular o espaço de biblioteca. A gente está selecionando os livros humanos, né, em cada cidade, com esse intuito mesmo de montar um acervo de histórias de vida de pessoas da região. E aí as pessoas são convidadas a chegarem, sentarem e escutarem a história de vida dessas pessoas. Então ele é diferente e inovador porque ele, na verdade, ele vai resgatar essa história, essa questão da história oral, né, da gente se escutar, da gente sentar, escutar histórias, né, promover essa conexão entre as pessoas. É um projeto que a gente adaptou a ele à região, mas ele na verdade, ele já existe, né? Há uma ONG na Suíça chamada Human Library, e eu conheci quando eu morava na Europa e eu fui livro humano lá. Então eu trouxe a ideia para cá adaptada, né? Então basicamente seria isso. Bom, e Miriam, qual que é o seu papel nesse projeto todo? Porque você é uma bibliotecária diferente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço, Gabi, por abrir essa sessão para a gente. Bom, pessoal, o meu trabalho é basicamente selecionar temas para a gente trazer a público. Então, essas pessoas que estão os livros humanos são pessoas que vivenciaram histórias reais. Muitas delas não têm um espaço de escuta, então a gente está trazendo elas para falar sobre essa vivência. Uma das mulheres que vai conversar e vai falar um pouco mais sobre a história é uma mulher que descobriu o autismo aos 44 anos de idade. Então, ela tem toda uma vivência que ela vai trazer para a gente. E nessa seleção eu tentei buscar pessoas que realmente têm uma invisibilidade, sabe? Uhum. Então acredito que seja isso. Então a gente vê que essas histórias, elas remetem até mesmo a antes da escrita da humanidade, né? Quando ali a nossa história, os nossos ensinamentos, eles eram todos passados de forma oral, todos ali de pessoas realmente que tinham esse conhecimento, de pessoas que tinham essa vivência. E vocês trazerem isso para o município de Ouro Fino é a primeira vez. Como que está sendo trabalhar isso aqui na cidade? Olha, da minha parte, depois a Miriam pode falar também, né? Da minha parte, eu estou achando, assim, Ouro Fino um dos municípios mais acolhedores, assim, desde o início, quando a gente ofereceu a proposta, né?
para ali na Secretaria de Cultura, depois falando com os agentes culturais, está tendo uma mobilização muito grande, né, das pessoas de Ouro Fino, uma aceitação muito grande, assim, eu sinto um acolhimento e as pessoas querendo ajudar, né, querendo fazer acontecer. E é legal também pontuar isso que a Miriam falou, que eu esqueci de falar, que os títulos, né, que ela está selecionando aí no Ouro Fino, que a gente vai selecionar em esses lugares, são normalmente pessoas que carregam ali um preconceito, um estigma, e elas representam um grupo, né, da sociedade em que normalmente não tem muita voz. Por quê? Porque o projeto também ele vem com essa ideia de desjulgar o livro pela capa, desjulgar a pessoa por aquele título que ela tem. Então a gente coloca normalmente um título no livro humano, que ele normalmente chama a atenção, que é realmente para a pessoa sentar no dia, né? Ele lê lá o título e não sabe nem o nome da pessoa. Ele lê só o título, autista, ou homossexual, ou mãe solo, só aquele título. Ele vai sentar, ele vai escutar, e a hora que ele levantar, ele vai passar ali na cabeça dele aquilo, nossa, mas essa pessoa não é só um autista, não é só um homossexual, ela é muito mais do que isso. E a gente tem muitas coisas em comum, então é por isso a conexão, né? Porque a gente se conecta com o outro através da escuta, através de entender as vulnerabilidades do outro, perceber, nossa, aquela dor também é minha, né? Então, essa seleção que a Miriam está fazendo também vai muito nesse sentido, da valorização da diversidade de Ouro Fino, né? Porque nós não temos apenas uma comunidade de Ouro Fino, ela é diversa, então a gente vai celebrar essa diversidade. E as pessoas de Ouro Fino com quem a gente está tendo contato, principalmente os agentes culturais, eles estão gostando muito disso, porque eles também querem celebrar essa diversidade. Eu acho que o acolhimento vem daí. Sim, e no tempo que eu fui selecionando, né, esses títulos dessas pessoas, eu percebi que elas querem ser escutadas, sabe? Por muito tempo elas ficaram esperando alguém para ouvir. Então, quando eu chamei, eu achei que ia ter uma certa resistência, mas não, não, vamos fazer, sabe? Então, eu achei muito interessante isso e ao longo do tempo, assim, conversando com essas pessoas, eu percebo também a necessidade de criar esses espaços mesmo, sabe? A biblioteca como entidade, ela é um espaço muito democrático, né? Ela recebe todas as pessoas e qualquer pessoa de qualquer forma, de qualquer jeito. E o trabalho do bibliotecário é ter essa empatia e vocês estão mostrando isso de uma forma diferente, né? Não só atendendo as pessoas e ali guiando, mas também dando voz a essas pessoas. Sim. Miriam, eu queria te perguntar, aqui em Ouro Fino, como foi encontrar essas pessoas? Teve gente que veio até você? Foi por recomendação? Tem mais bibliotecários ou é um trabalho ali de formiguinha mesmo? Como que tá funcionando? Então, aqui em Ouro Fino só eu sou a bibliotecária e eu conheci na verdade a maioria das pessoas já conhecia a história e tudo mais, só que eu achei assim, eu vou fazer o convite, mas eu acho que essa pessoa não vai aceitar. Estar em espaço público, falar sobre a vida e tudo mais. Mas foi uma surpresa até pra mim, porque quando eu chamei, a pessoa falou, não, vamos embora. A pessoa me deixou mais empolgada com o projeto, sabe? E eu conheço muita gente no espaço público por atender um público, né? Então, foi chegando pessoa, foi indo e a gente tá montando ainda, sabe? Então, acredito que seja isso. Mas eu não senti que as pessoas estão fugindo de ser escutadas, sabe? Muito legal. Monique, esse trabalho ele não acontece só em Ouro Fino, né? Vai acontecer no sul de Minas. São pelas cidades de Bueno Brandão, Munhoz, Ouro Fino, claro, Senador Amaral e Inconfidentes. Por que vocês escolheram essas cidades em específico? Bueno Brandão, porque a gente está, né, aqui em Bueno e tudo começa daqui. E as outras cidades eu fui selecionando muito por conta da localização geográfica mesmo e uma mistura também de fazer alguma coisa, porque tem algumas cidades dessas aí que pouquíssimo tem desse tipo de trabalho cultural, porque é um trabalho cultural que eu chamo de cultura social, que existe a cultura do entretenimento, que são os shows, que isso tem em todas essas cidades, né, os rodeios, os shows. E tem a cultura social, que é essa cultura de transformação, que é diferente. Um evento como o do Biblioteca Humana não é um evento que você vai achar, volta para casa e continua a sua vida. Não é um evento que você vai nesse evento,
você vai escutar a história vai impregnar em você, você vai ficar com aquilo na cabeça, algo vai acontecer dentro de você, de transformação, por isso que é de cultura de transformação. Você vai multiplicar, você vai passar essa história para outra pessoa, com esse olhar de desjulgamento. Então, ele é um projeto que transforma mesmo as regiões. Então, essa vontade de querer expandir. Ouro Fino, vou te contar uma coisa. Quando a gente aplicou o projeto do Estado, era de 0 a 100 a pontuação. E nós tiramos 97. E esses 3 pontos nós perdemos por causa de Ouro Fino, porque o IDH do município era alto. E os outros IDH são baixos, porque quanto menor o IDH, mais pontuação você ganha. Sim. Só que, como eu não quis tirar o Ouro Fino, porque a receptividade foi tão grande, né, que eu falei, eu não vou tirar. A gente perde pontos, não tem problema. Então, foi por isso a escolha, né. Outra coisa legal de falar é que vão ser 50 livros humanos no total do projeto que vão se apresentar, né? E a gente quer criar um acervo grande de histórias, porque para além das ações que vão ser feitas no município, o que esse projeto regional está gerando também, que é bem legal, é essa junção da região. Então, a gente perceber que nós somos uma região, que nós temos um acervo muito grande cultural de histórias e que nós temos muita coisa em comum. Então, além dos 50 livros, nós temos um site, que é o www.bibliotecahumana.com, em que as pessoas dessas cidades, elas são convidadas a mandarem suas histórias. A gente cria um acervo virtual com as histórias de vida das pessoas do sul de Minas, né? E lá a gente vai ter exposições temáticas. Então, se eu quiser navegar, por exemplo, só com as histórias de Ouro Fino, eu clico lá e vai vir. Mas se eu quiser navegar com as histórias por tema, autismo, por exemplo, eu clico lá e vai ver todas as histórias de Ouro Fino, de Inconfidência. Legal. E também vai ter a opção da gente navegar por emoções, né? Se eu quero sentir, por exemplo, tô aqui tranquila na minha casa, depois do almoço, tô a fim de sentir um pouco de paz. Eu vou lá pela emoção, clico e eu vou assistir histórias de pessoas que vai transmitir esse sentimento, né? Então as pessoas também são convidadas, né? Todo mundo, óbvio, vai pedir para ser do sul de Minas, porque a biblioteca é nossa. E a gente quer gerar esse sentimento de pertencimento, de orgulho pela região e também de combater um pouquinho do que a gente tem a nível cultural, que Ouro Fino nem tanto, mas essas cidades um pouco menores têm de importar muito a cultura, né? Sendo que nós temos muito aqui. Então, a gente vai gerar esse sentimento de pertencimento, de autoestima da região, de que olha tudo que a gente tem aqui, né? E mostrar para a comunidade e para o poder público também, que precisa ver isso, entende? Precisa ver que nós temos tudo isso aqui e que a gente precisa potencializar, né, o que a gente já tem. Sim, no município nós estamos percebendo um avivamento das pessoas daqui, né? Uma valorização da cultura local, das pessoas realmente que são do município, que são até das cidades no entorno do município do sul de Minas em geral. E eu queria perguntar para você, dessa quantidade de pessoas que você me falou, quantas são de Ouro Fino e também como que vai funcionar esse cronograma? A gente está vendo que vocês estão trabalhando nisso há um tempo, né? O trabalho por trás é muito grande, mas para as pessoas que querem acompanhar, que querem saber, se você puder repetir também o site, onde encontrar isso e como acompanhar também as programações do município, as programações das cidades da região. A gente está com uma página no Instagram, que é a Biblioteca Humana MG, lá a gente está publicando tudo. Vão ser 10 livros humanos presenciais de cada cidade, né, no total 50 livros. Em Ouro Fino, nós vamos estar dia 10 de maio e depois a gente volta. A Miriam vai ajudar. Sim. Quando que a gente volta, Miriam? Em 10 de julho. Tem? Julho. Tá, então 10 de maio e 10 de julho a gente vai estar na Praça do Berrante. E é um evento que acontece no sábado, começa às 9 da manhã. A última história, ela começa às 16h30, então a gente vai terminar por volta das 18. Das 9 às 18 a gente vai estar lá na praça pública, e aí a pessoa pode chegar, vai ter um ambiente gostoso de sofazinho para ela sentar, uns livros, uma revista também, se ela quiser ficar folheando, né?
uns lugares cenográficos ali para ela tirar umas fotos também. Então, vai ser um espaço gostoso que a gente quer fazer. Quando eu falei para a decoradora, né, a gente está contratando as decoradoras locais, né? Eu falei assim, eu quero que você faça um espaço, por favor, que transforme aquilo num oásis literário, sabe? Um oásis literário no meio da cidade, tipo um país das maravilhas da Alice, que você aquele lugar que traga uma bolha de aqui ninguém julga ninguém, aqui você fica tranquila, aqui você escuta, né, de cabeça e ouvidos abertos. Então, a gente está querendo proporcionar isso para as pessoas também no dia. Bom, Miriam, então passa pra gente também as datas nas outras cidades, aí para os nossos ouvintes da região, e os horários certinho, como que vai ser. Então, eu sei das datas aqui de Ouro Fino que eu fiquei mais responsável. A Monique, eu acredito que ela sabe as datas das outras cidades, né? Aqui em Ouro Fino vai ser dia 10 de maio, que é o primeiro evento que a gente vai ter, e o próximo evento vai ser dia 12 de julho. A gente vai ter uma organização antes, né, uma reunião antes, tudo mais, mas vai ser dia 12 de julho próximo. Tá ótimo. Então, o pessoal já fica atento nesse horário, nessa data. Onde que vai ser mesmo, se você puder repetir pra gente? O próximo é sábado agora, dia 12 de abril, na Praça Virgílio de Mello, em Bueno Brandão. Depois o outro vai ser dia 26 de abril, na Praça da Igreja em Munhoz. Na sequência, a gente vai para o Fino dia 10. Depois Senador e depois de Confidência. Aí depois volta tudo na gira, né? Perfeito. E bom, Miriam, você já comentou um pouquinho, deu um spoiler de um dos livros humanos, uma das bibliotecas. Se você puder falar um pouquinho também de outras pessoas com quem você conversou, o que aí já está encaminhado, trazer mais spoiler para a gente já ter uma ideia do que a gente vai encontrar? Sim. Só para complementar, a nossa ação vai ser na Praça do Berrante, viu? E a seleção dos livros foram, basicamente, eu pensei em mulheres, né, que representa a população aqui de Ouro Fino, que eu mais vejo, assim, trabalhando, correndo atrás de muitas questões e passando por diversos processos também. Sim. Então, nós temos uma das integrantes que vai falar sobre autismo, temos também uma integrante que vai falar sobre depressão, ansiedade, crise do pânico, que é uma questão muito atual, sim, que não se fala tanto, né, e é importante a gente entender que aqui na nossa cidade tem muita gente que passa por isso, né, e ela tem uma família, ela tem que ter o cuidado, né, além dela ter o cuidado com ela mesma, tem que ter o cuidado com a família. Outro livro humano também que a gente foi selecionando foi a questão do luto, que é uma questão muito forte. Eu acho que isso vai atingir várias pessoas que vão assistir, né? Porque a intenção é inspirar outras pessoas a também falar dos seus sentimentos, né? Sim. Então, esse é um spoilerzinho dos poucos, assim. Eu não posso falar tudo, né? Mas tem muita gente que vai participar, muita gente bacana que a gente tem que ouvir, sabe? Que é importante a gente escutar essas histórias pra ir mudando algumas coisinhas na gente mesmo, sabe? Durante os treinamentos, mudou muita coisa em mim escutar a história dessas mulheres. Mostra que a gente não tá sozinho, né? Você se identifica nessas histórias e são pessoas que estão perto, que estão na cidade. Não são, talvez ali num livro a gente pensa, nossa, mas isso aconteceu com uma pessoa lá de outro país ou com uma pessoa de uma cultura completamente diferente. Mas nesse caso não, são pessoas que estão ali do nosso lado, que estão, às vezes você encontra na rua, que você encontra no trabalho, e são pessoas que passam por coisas que a gente também passa. Sim. Eu queria aproveitar para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Eu estou conversando agora com a Monique Leite, que é fundadora da editora Plena Voz e idealizadora do projeto Biblioteca Humana, que é feito no sul de Minas, e também com a Miriam Martins, que é o ponto focal do projeto em Ouro Fino, que é a bibliotecária aqui da cidade para esse projeto. O nosso tempo está chegando no finalzinho. Eu queria aproveitar esse momento e pedir para vocês ali fazerem um chamamento para quem é esse evento, para quem é a Biblioteca Humana e porque o motivo das pessoas participarem, das pessoas irem vir. É importante lembrar que é um projeto gratuito, né? Não precisa pagar, é ali em praça pública, você pode só chegar e participar. Então eu deixo esse momento aberto para vocês fazerem o convite para os nossos ouvintes, não só de Ouro Fino, mas também da região. Olha, pessoal,
esse tipo de projeto, como todo mundo sabe, não é uma coisa que a gente vê sempre, né? Eu acho que a gente precisa muito largar o celular, desesperadamente precisamos largar o celular. A gente precisa largar o sofá, sentar e conversar. Como antigamente, né? Então, são 2 dias apenas, né? Eu acho que ninguém poderia perder essa oportunidade. A gente está fazendo com tanto zelo, com tanto cuidado, né? Como você vê, quem está acompanhando a gente nos bastidores, tem sido um trabalho até exaustivo de tanta coisa que a gente está fazendo. Os livros, eles estão sendo treinados, né? A Miriam falou aí, a gente tem um cuidado especial de treinar essas pessoas para que elas, quando elas cheguem lá para contar, elas estejam bastante seguras de si, sabendo o que está fazendo, conte de uma maneira que seja agradável para outra pessoa escutar. Então tem todo um cuidado, muitas pessoas envolvidas. A gente está envolvendo o comércio local também, isso é bacana de falar, né? Que a cultura também promovendo a economia das cidades, né? Todas as camisetas, por exemplo, que foram feitas aí em Ouro Fino, banner, toda a parte de alimentação, tudo está sendo contratado, os livros, os bibliotecários locais, para a gente promover uma experiência. A gente não está promovendo um evento de entretenimento, a gente está promovendo uma experiência. E eu acho uma pena as pessoas não participarem, não aproveitarem essa experiência que vai realmente transformar a vida delas, transformar a vida da família delas e da comunidade. Então, meu chamamento e meu apelo é que as pessoas não percam isso. Larga ali o celular por alguma... Se você não precisa ficar o dia inteiro, você pode escolher o título que mais te agrada, a gente vai ter todo o cronograma, e vai ali, pare por 1h30 para escutar e interagir também, porque é uma biblioteca diferente, a gente vai ter uma placa enorme falando assim, por favor, converse nessa biblioteca, que é para você também perguntar, para você também interagir, para você também, de certa forma, expor um pouquinho da sua vida ali no meio. Então, participem. Eu quero convidar todos a participar com a gente. Eu acho que vai ser um momento de, como a Monique trouxe, que a gente vai tirar o julgamento para ouvir o outro com mais empatia. Então, é um esforço que talvez não, quando a gente chegar até o espaço, não será um esforço, será algo natural. Então eu faço o convite para que todos vão conhecer o perfil também da Biblioteca Humana, que é um projeto incrível, trazendo histórias de pessoas reais, pessoas que estão vivendo às vezes do nosso lado, passando 1000 questões, e elas vão trazer isso pra gente de uma forma leve, de uma forma que para ela talvez, para trazer esse conhecimento, para trazer essa vivência, foi um processo muito árduo, né? Então trazer essa escuta ativa é muito importante, é um exercício que a gente convida vocês a participarem com a gente. Eu agradeço a presença de vocês. O Espaço Livre ele vai ficando por aqui. Acompanhe as programações em difusororofino.com.br e a gente vai trazendo também novas informações sobre a Biblioteca Humana.